na política internacional e que isso teria comprometido a aquisição de vacinas pelo Brasil. Mas isso é uma narrativa. Por parte do ministro, ficou evidente que não houve qualquer tipo de orientação, qualquer tipo de trava por parte do governo nessa busca de vacina com os parceiros mundiais. Acho que foi um depoimento esclarecedor, do ponto de vista daquilo que o ministro trouxe, não coloca nenhum comprometimento, não apresenta nenhuma evidência, a oposição não conseguiu arrancar do ministro nenhuma evidência que demonstre que o governo tenha operado para dificultar. Muito pelo contrário, o governo correu atrás, buscou fazer com que o Brasil tivesse acesso aos modelos mais avançados de vacina no mundo. Perdão. Senador, e amanhã, o que o senhor espera da possibilidade do ministro Pazuello não falar? Bom, veja, duas coisas. Primeiro que, assim, até aqui, os depoimentos têm sido tomados e hoje, veja que depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, o clima na CPI, o estilo de questionamento, de inquirição da testemunha já mudou. A decisão que veio do Supremo já cumpriu o efeito pedagógico no âmbito da CPI. Hoje o ambiente foi muito mais respeitoso, de trato muito mais adequado no caso, quem está prestando depoimento. Não conseguiram tirar aquilo que não tinha, não encontraram crime até agora. Se quiserem imputar crime, vão ter que fabricar, a não ser que localizem nos documentos ou nos próximos depoimentos. Até esse momento, não há evidência de prática de conduta imprópria, vedada, ilegalidade pelo governo. Amanhã teremos um depoimento importante. Penso que, desde o início, a CPI tinha como meta ouvir primeiro os ex-ministros da Saúde e o atual ministro da Saúde. Todos foram ouvidos, exceto o ex-ministro general Pazuello, que esteve à frente do Ministério num período mais longo e foi o responsável por conduzir a pasta no momento mais delicado do país, com o agravamento da crise sanitária. Acho que a vinda dele é uma vinda que completa o ciclo de 8 dos gestores do Ministério da Saúde e acho que ele tem muito a contribuir. Não acho que ele venha e tenha disposição de permanecer em silêncio. Nesse caso, o habeas corpus que ele conseguiu no Supremo Tribunal Federal não é impeditivo à fala, é uma garantia de proteção contra excessos, contra abuso de autoridade, contra abuso de poder. Porque nós tivemos aqui, no depoimento do ex-secretário de Comunicação do Palácio, uma avalanche de abusos, de ilegalidades. Então, diante desse patrulhamento, diante dessa conduta absolutamente inadequada e ilegal por parte do relator e de alguns membros da CPI, buscou-se a tutela do Judiciário para garantir as condições para a prestação de um depoimento na condição de testemunha. Acho que ele vem com a disposição de falar. Ele tem muito a dizer. Esteve à frente do Ministério, repito, no momento mais delicado da pandemia. Ofereceu respostas efetivas ao Brasil nesse momento e, se eventualmente algum ato, alguma decisão tenha sido fruto de uma reflexão amadurecida, que abra o coração e fale a CPI. Eu acho que numa pandemia como essa, o desafio de todos, seja do governo federal, especialmente do Ministério da Saúde, como dos estados e municípios, é um desafio grande e que importa, obviamente, que num ato ou em outro, o cometimento de erro, mas muito diferente de ato intencional de errar para boicotar a política de vacinação ou de enfrentamento à pandemia. Obrigada, senador. Boa tarde, boa noite, não sei mais o horário. Bom, agora há pouco, o vice-presidente da comissão e o relator disseram que, sobre a questão de prefeitos e governadores, essas investigações cabem à Polícia Federal e que não vão investigar esse assunto duas vezes. Então, qual seria o objetivo dessa CPI, na sua opinião, senador? Olha, o que me parece, eu não vi a fala do relator e do vice-presidente, mas o que me parece é que há uma campanha muito articulada no sentido de promover a blindagem
de governadores e prefeitos do Brasil com relação à investigação pela CPI. Está muito claro, a cada dia que passa, que o alvo dessa CPI é o governo do presidente Bolsonaro. O que tenta a todo custo e a todo momento a oposição é sustentar uma narrativa de que o grande culpado pelo problema do coronavírus é o presidente Bolsonaro. Daqui a pouco vão dizer que foi ele que inventou o coronavírus também. Porque tentam a todo momento repetir a mesma frase, a mesma sentença de que ele é o culpado. Bom, a par das falas e das manifestações que estamos vendo da oposição, não precisava nem de CPI. Era simplesmente apresentar o relatório e submeter a voto. Eles já têm uma sentença no bolso condenando o presidente Bolsonaro. Ocorre que, nas oitivas até agora, não ficou evidente nenhum tipo de crime cometido pelo presidente da República. Repito, se quiserem, com o que foi apurado até agora, terão que criar um crime, porque não há crime. Agora, eu espero, a CPI não é o relator e o vice-presidente apenas, a CPI é um conjunto de senadores e senadoras, e que espero que, diante dos fatos, diante das evidências ou dos indícios de crimes praticados nas esferas estadual e municipal, que os senadores conjuntamente tomem a decisão de se vamos estender ou não. Mas essa decisão já foi tomada. Na próxima semana, nós vamos começar a ouvir aqui autoridades estaduais. Vamos ouvir aqui o atual secretário de Saúde do Estado do Amazonas e vamos ouvir também o ex-secretário executivo do Estado do Amazonas. Nós já entramos nos estados para ouvir as autoridades estaduais e queremos aprofundar. Documentos foram enviados à CPI, dando conta de investigações em curso contra governadores e prefeitos. Não há nada contra governadores e prefeitos. Não há uma sanha por parte de quem quer que seja aqui para fazer com que a investigação chegue lá de qualquer maneira. O que nós não aceitamos é que denúncias de corrupção, de desvios, de superfaturamento, de práticas danosas, nocivas, que levaram à morte milhares de brasileiros, fiquem sem respostas. É preciso que a CPI siga o caminho do dinheiro, faça o dever de casa. Nós não temos aqui proteção para quem quer que seja. A investigação tem que chegar aonde chegou o dinheiro e, sobretudo, aonde há suspeitas de desvios. E sobre hoje? Hoje nós tivemos senadores dizendo que precisamos pedir piedade ao Partido Comunista Chinês. A comissão se transformou em CPI em defesa da China agora? Eu penso que nós estamos diante de uma situação que a oposição começa a criar um incidente diplomático, porque eles acusam a China de boicotar o Brasil e de expor à morte os brasileiros. A China, que é um parceiro comercial importante do Brasil, especialmente no agro brasileiro, a China que tem interesses em fazer negócios com o Brasil, no 5G e em outras plataformas, e que tem demonstrado a todo tempo que é um país que respeita contratos e que há cada vez menos interferência da política na gestão das empresas, nos negócios, especialmente nesses tratos internacionais. A oposição vem aqui e quer pregar que a China está boicotando o Brasil. É como o Brasil, você ter situações de estados e estados, que um estado às vezes não é, a tendência eleitoral não é pró-governo, o governante local passa a tecer críticas em relação ao chefe do Executivo Federal. Daqui a pouco, em razão disso, o chefe do Executivo Federal passa a não cumprir as metas de investimento, por exemplo, do auxílio emergencial, em boicote àquelas pessoas. Seria possível isso? Seria concebível isso? Obviamente que não. Então, assim, a própria Embaixada da China no Brasil já negou essas informações, essas afirmativas, seja da oposição aqui no Parlamento, seja do governador de São Paulo, não encontra esteio na relação recíproca que há hoje, do ponto de vista comercial e mesmo diplomático, entre o Brasil e a China.